Eu profetizo uma semana de vitórias sobre a sua vida, uma semana de conquistas, uma semana onde a presença de Deus vai te surpreender de formas que você nem imagina. Eu profetizo que essa semana será diferente de todas as outras. Você finalmente vai experimentar a paz que excede todo o entendimento. Você vai ver as portas se abrindo, vai sentir a mão de Deus te guiando, te protegendo e te abençoando abundantemente. Essa será a sua melhor semana. Uma semana de milagres, de transformação e de renovação completa. Creia nisso e escreva aqui nos comentários pela fé. Eu consagro a minha semana a Deus. Em Salmos 138, verso 8, diz assim: O Senhor cumprirá tudo o que prometeu para mim. O seu amor dura para sempre. Ele não abandona a obra das suas mãos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a sua semana. Algo que pode mudar de forma radical a maneira como você enfrenta os desafios, as pressões e as batalhas que estão por vir nesses próximos dias. Nós vamos falar sobre como blindar a sua mente com o poder de Deus. Você já começou uma semana se sentindo derrotado antes mesmo dela começar? Já acordou pensando em tudo o que pode dar errado, em todas as dificuldades, todos os problemas? E antes mesmo de sair da cama, você já estava cansado, desanimado e sem esperança? Eu percebo que o desânimo está tomando conta da maioria das pessoas. E eu nem acredito que as pessoas estejam cansadas apenas das situações. Parece que muita gente está cansada de si mesma. E muitos de nós estamos exaustos de mais uma semana, mais um ano, em que a nossa batalha mais difícil de ser vencida ganha ainda mais potência. Mas eu não falo da batalha que acontece lá fora. Eu falo da batalha constante que acontece aqui dentro de nós, que acontece aqui na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas vozes que nós permitimos entrar. E eu aprendi uma coisa: o desânimo não vem dos seus problemas, vem do que você fala e pensa sobre eles. O desânimo muitas vezes vem das vozes que você permite que falem mais alto do que a voz de Deus. Você está cercado de vozes. Medo dizendo que não vai conseguir, ansiedade dizendo que algo ruim vai acontecer, dúvida dizendo que Deus não vai te ajudar, comparação dizendo que você não é bom o suficiente, redes sociais dizendo que a vida de todo mundo é melhor que a sua, pessoas dizendo o que você deveria fazer. E no meio disso tudo, tem uma voz que fica silenciada, a voz de Deus, a voz daquele que te criou, que te conhece, que tem o melhor plano e já te deu o final do livro. Ele sabe que você vai vencer. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: qual voz está falando mais alto na sua vida? Qual voz você está ouvindo? Qual voz você está permitindo que guie as suas decisões, que molde os seus pensamentos, que determine o seu futuro? Porque em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebeu? Se você quer prosperar e vencer, precisa controlar o que entra na sua mente e o que sai da sua boca. Meditar na palavra dia e noite, falar a palavra constantemente, blindar a sua mente. Imagine uma corrida
onde você não vê o caminho, não sabe onde estão as curvas, os obstáculos. Sozinho você vai bater, se perder, desistir. Mas imagine que tem um guia vendo tudo lá de cima, conhecendo cada detalhe, falando com você por um fone. Vire à esquerda, acelere aqui, freie ali. Você tem duas opções: ouvir o guia ou ouvir as outras vozes. A multidão gritando, os corredores te provocando, o medo paralisando, a dúvida questionando. Qual voz você vai ouvir? Porque essa escolha determina se você vence ou se você desiste. Deus é o seu guia, Ele vê tudo, Ele conhece cada detalhe da sua semana, sabe o que você vai enfrentar. E Ele está falando com você, através da palavra, do Espírito Santo, da paz no seu coração, através desse momento aqui de devocional. Mas você precisa se conectar com Ele, fechar o círculo, sabe? Desligar as outras vozes e ouvir só Ele. Porque se você ficar consultando todo mundo, ouvindo vozes negativas, permitindo que o medo e a dúvida falem mais alto, você vai se perder. Nós vivemos numa época onde todo mundo tem opinião, tem conselho, tem algo para dizer. E se você não tomar cuidado, você passa a semana ouvindo vozes que não têm nada a ver com o plano de Deus. Redes sociais mostrando as piores notícias possíveis, amigos falando para você desistir, a TV enchendo você de medo e no final do dia você está exausto. Não porque trabalhou muito, mas porque permitiu que vozes erradas ocupassem a sua mente. Você precisa manter o círculo fechado, filtrar as vozes. Dizer assim: essa voz não vem de Deus, não tem autoridade, ela não vai determinar o meu futuro. E como você pode fazer isso? Meditando na palavra, falando a palavra, declarando as promessas. Quando você enche a mente com a palavra de Deus, não vai sobrar espaço para vozes negativas. Talvez você esteja pensando assim: pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. E é verdade, eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E Ele já garantiu a sua vitória. Deus já leu o final do livro. Ele já sabe como termina. E Ele garante que você é vencedor. Não porque você é forte ou capaz, mas porque Ele está com você. Ele vai à frente. Ele já preparou o seu caminho. Significa que você não precisa viver com medo, ansiedade, se perguntando se vai dar certo. Deus já garantiu. A vitória já é sua. Só precisa caminhar na direção que Ele está mostrando. Para isso, você precisa blindar a sua mente. Escolher quais vozes terão acesso à sua mente e quais delas serão silenciadas. A verdadeira prosperidade não é só não passar dificuldade por causa do dinheiro. É paz, liberdade, vida interior alinhada com Deus. É acordar sabendo que Ele controla tudo. É dormir tranquilo, sabe? É viver sem medo, sem ansiedade, sem dúvida. E isso começa na sua mente, nos seus pensamentos, nas vozes que você permite entrar aí. Hoje, essa semana está começando e eu te desafio. Mude a discussão. Pare de falar derrota, declare vitória. Pare de ouvir vozes negativas. Sintonize em Deus. Essa semana, meu irmão, minha irmã, não precisa ser igual às outras. Ela pode ser diferente, pode ser a virada. Depende da voz que você ouvir. Se você acordar e pegar o celular, vendo notícias ruins, mensagens negativas, posts que te fazem sentir inferior, você já começou ouvindo as vozes erradas. Mas se você abrir a Bíblia, orar, declarar as promessas, você está blindando a sua mente. E quando você faz isso, algo acontece. As circunstâncias não vão mudar imediatamente. Os problemas também não vão desaparecer. Mas a sua perspectiva muda. A sua força se renova. Sua fé se fortalece. E você começa a enxergar
como Deus enxerga. Para de ver obstáculos e vê oportunidades. Para de ver impossibilidades e começa a ver os milagres. Para de ver derrota e vê a vitória. Porque você vê com os olhos de Deus, pensa com a mente de Cristo e caminha na direção do Espírito. Quando você blinda a sua mente, você não apenas muda a sua vida, você muda a vida de quem está ao seu redor. Você para de espalhar medo e passa a espalhar fé. Para de espalhar dúvida e começa a espalhar esperança. Para de espalhar desânimo e passa a espalhar encorajamento. As pessoas percebem algo diferente. Elas veem a sua paz, sua força, sua fé e perguntam: de onde vem isso? E aí você aponta para Jesus. Hoje, tome uma decisão: blindar a sua mente, se conectar com Deus, meditar na palavra dia e noite. Quando você fizer isso, essa semana será diferente. E dia após dia, a sua realidade vai ser diferente. Porque você não será mais guiado por vozes negativas. Você será guiado por Deus. E Ele já garantiu a sua vitória. Mas antes de continuar, eu preciso te dizer algo muito importante sobre essa batalha aí na sua mente. Muitas vezes não é o inimigo lá fora que mais nos ataca, é aquilo que nós mesmos permitimos entrar. A verdade é que o pecado enfraquece a nossa mente. O pecado abre brechas. Ele abre portas que Deus nunca quis que estivessem abertas. Às vezes você está lutando contra pensamentos que nem deveriam ter acesso ao seu coração, mas acabaram entrando, porque em algum momento você deixou a guarda baixar. A nossa mente fica desprotegida quando nós alimentamos o que deveríamos ter cortado. Quando insistimos em escolhas que Deus já pediu para deixar para trás. Quando brincamos com aquilo que parece pequeno, mas que vai ganhando espaço dentro de nós, sabe? A Bíblia deixa isso muito claro. Em Tiago, no capítulo 1, verso 14, está escrito assim: cada um é tentado pelos seus próprios desejos, que o arrastam e seduzem. Tá vendo? Não é sempre o diabo que coloca algo na sua mente. Muitas vezes somos nós mesmos que abrimos a porta, que alimentamos o pensamento errado, que damos força ao desejo que deveríamos entregar a Deus. E quando nós fazemos isso, a nossa mente fica vulnerável, ela fica exposta e fraca. Mas tem uma boa notícia que eu quero te dar. Da mesma forma que o pecado abre brechas, a obediência fecha. A mesma mente que hoje está cansada, pesada ou confusa, pode ser fortalecida, restaurada e blindada quando você escolhe alinhar seus pensamentos com o que Deus diz. Porque no fim, as nossas escolhas moldam a nossa mente. Os nossos hábitos moldam a nossa mente. O nosso secreto molda a nossa mente. E quando você escolhe honrar a Deus, até nos pensamentos, a paz dele começa a ocupar lugares onde antes só existia medo, dúvida e ansiedade. Quando nós falamos sobre essa transformação da mente, sobre fechar brechas espirituais e viver de forma alinhada com Deus em todas as áreas, é exatamente por isso que nós desenvolvemos o método Vida Abundante. É um treinamento completo, onde eu ensino de forma prática e bíblica como você pode viver plenamente. Espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeiramente. Você vai aprender a aplicar os princípios da palavra de Deus para construir uma vida sólida, trabalhando questões como ansiedade, medo, relacionamentos quebrados e finanças desordenadas, sempre indo na raiz do problema. As feridas emocionais, os traumas, as crenças limitantes, as portas espirituais que precisam ser fechadas. Faltam menos de 10 dias para o lançamento oficial
do Método Vida Abundante. O link do grupo de WhatsApp está aqui no comentário fixado, onde você vai ter acesso a todas as informações e também condições especiais para esse lançamento. Amém? Eu quero nesse momento orar pela sua vida, orar pela sua família. Onde quer que você esteja, o Senhor está contigo e juntos nós vamos falar com o Pai agora. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Se você está intercedendo por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso guia, o nosso protetor, o nosso provedor. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida, da nossa semana. Obrigado porque o Senhor já preparou o caminho. Obrigado porque o Senhor já garantiu a nós a vitória, a paz. Nós queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Nos perdoe por todas as vezes que ouvimos as vozes erradas, por todas as vezes que permitimos que o medo falasse mais alto do que a fé, por todas as vezes que duvidamos do teu plano, pelas vezes em que reclamamos ao invés de confiar. Nos perdoa, Senhor, e purifica o nosso coração. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra. Pai, eu oro por cada pessoa que está começando essa semana, por cada um que está enfrentando desafios, por essa pessoa que está lutando contra o medo, contra a ansiedade, contra a dúvida. Que o teu Espírito Santo venha sobre ela agora, Senhor, e que ela receba a tua paz, que ela receba força e fé. Eu oro por aqueles que estão enfrentando dificuldades no seu trabalho. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê sabedoria, prospere o caminho dessa pessoa. Eu oro por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, que passam por um tempo de escassez. Que o Senhor seja o provedor, que o Senhor multiplique e supra todas as necessidades dessa casa. Eu oro por aqueles que enfrentam dificuldades nos relacionamentos. Oh, meu Pai, cura essa ferida, restaura esse relacionamento, que o Senhor traga reconciliação entre esse casal. Eu oro por aqueles que enfrentam batalhas espirituais, que o Senhor quebre toda a corrente, que todo demônio seja expulso dessa vida e que essa pessoa seja liberta completamente. Eu oro por aqueles que enfrentam enfermidades, que o Senhor derrame a tua cura sobre esse corpo, renova as forças dela, as forças dele, devolve a saúde. Eu creio pela fé, em nome de Jesus, que essa será uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana de milagres. Que toda voz negativa seja silenciada, que toda dúvida seja removida, todo medo seja quebrado e que os teus filhos caminhem com fé, com paz, com alegria, sabendo que o Senhor está com eles. Nós apresentamos diante de ti cada pedido de oração mencionado aqui. Visita cada irmão, cada irmã, que o Senhor se faça presente em cada necessidade. Abraça, meu Pai, cada um deles e manifesta o teu amor na vida dessas pessoas. Tem misericórdia, Deus, desse pai, dessa mãe, desse filho e dessa filha. Vá com a tua provisão, com o teu socorro em direção a essa família e manifeste o teu poder sobrenatural. Que cada pedido aqui seja atendido pelo Senhor segundo a tua vontade. Dê a cada um de nós uma mente blindada, uma mente protegida pela tua palavra, uma mente que medita nas tuas promessas, na tua palavra, dia e noite, uma mente que ouve apenas a tua voz. Nós cremos na tua palavra, no teu poder, reconhecemos que sem ti não podemos nada, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso guia e a nossa esperança. Nós oramos e por isso desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe ricamente nessa semana. Que a mente de Cristo seja a sua mente. Que a paz de Deus guarde seu coração. E que você experimente vitórias sobrenaturais. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.